Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Cinema DMS. Eu sou Márcia Vaz, a programadora de filmes da casa. E hoje a gente tem essa sessão especial, que é uma parceria entre o Instituto Moreira Salles e a Fundação Japão, com o apoio do Goethe Institute. O filme que a gente vai assistir é o Johatsu, Os Evaporados, dirigido por Arata Mori e Andreas Hartmann. E, após a sessão, eu convido a todos a ficarem para o debate, que vai ser com Arata, Andreas, a Flávia Guerra, com mediação da Ana Paula Souza. Vou pedir também que, se vocês puderem, há uma ficha de feedback da Fundação Japão, que tem um QR Code aqui na tela. Se vocês puderem responder o questionário, a gente agradece. E quem quiser responder a ficha em papel, é só pegar com o pessoal da orientação de público. Bom, sem mais delongas, vou chamar aqui ao palco para apresentar a sessão os diretores e Daigo Tamura, diretor-geral da Fundação Japão em São Paulo. Boa tarde a todos. Eu sou Daigo Tamura, diretor-geral da Fundação Japão em São Paulo. Gostaria de agradecer a todos hoje nesta mostra de filme e mesa redonda sobre o filme Johatsu, um documentário de temática social sob a direção do Sr. Arata Mori e do Andreas Hartmann. No início deste mês aconteceu a 26ª edição do Festival Internacional de Filmes do Rio, que contou com a estreia deste documentário Johatsu. E, nesta ocasião, a Fundação Japão, como uma instituição que promove o intercâmbio cultural entre o Japão e outros países, propõe este evento sobre o cinema japonês, convidando os diretores e especialistas. As pessoas que assistiram ao filme ao festival já sabem, este problema não é incomum no Japão e acontece também em outros países. Este filme retrata as pessoas que redefiniram suas vidas e o que elas pensam e fazem depois disso. É simplesmente muito interessante. Ao assistir ao filme, cada um terá impressões de forma individual. E esta mesa redonda será uma boa oportunidade para conhecermos como vocês pensaram sobre o filme. Por fim, agradeço ao Instituto Moreira Salles, ao senhor diretor Marcelo Araújo e toda a equipe por esta parceria. Agradeço também ao Instituto Goethe de São Paulo pelo apoio na divulgação do evento. Diretores Arata Mori e Andreas Hartmann, Ana Paula Souza e Flávia Guerra, agradeço a reserva da agenda para estarem aqui conosco. Espero que todos apreciem a roda de conversa de hoje. Muito obrigado. Estamos muito felizes em poder apresentar o nosso filme aqui em São Paulo e depois também agradecemos a presença de vocês no nosso debate. Também queremos agradecer à Fundação Japão e também o Goethe Institute pelo apoio e também o Instituto Moreira Salles por receber este evento aqui. Ele está perguntando se precisa esperar a interpretação. E Johatsu significa as pessoas evaporadas ou pessoas que desaparecem. E ficamos surpresos em ver o tanto de pessoas que falam sobre isso e também que desaparecem. Esperamos que este filme possa dar a vocês uma oportunidade
de também refletirem sobre essas histórias, porque qualquer pessoa nessa sala poderia também pensar nesse desaparecimento. Esperamos que vocês gostem do filme e depois que possamos conversar sobre ele no final. Muito obrigado. Obrigado também da minha parte. É muito bom estar aqui e agradecemos muito. O filme que vocês vão ver hoje é especial, porque nós não poderíamos mostrar essa versão desse filme para o público japonês no Japão, porque os protagonistas somente participaram, somente concordaram em participar do filme, se esse filme somente fosse passado fora do Japão. Então, agradecemos muito em poder ter essa boa recepção do filme em todas as partes do mundo e também aqui no Brasil. Muito obrigada a todos vocês e esperamos que vocês gostem. Oi, gente, boa tarde. Obrigada a todos e todas que ficaram aqui para essa conversa. A gente vai ter aqui uma conversa inicial, eu fazendo perguntas, enfim, a Flávia também fica à vontade, e depois a gente vai, na meia hora final, abrir para vocês também fazerem perguntas. O debate, só para todo mundo já ficar preparado, tem que ser encerrado às 18h, que vai ter outra sessão na sequência. Bom, da minha parte, eu acho difícil começar uma conversa sobre esse filme sem entender um pouco da parte de vocês, diretores, como vocês lidaram com todos os desafios éticos que esse filme traz. Então, o primeiro espanto, né, que o filme causa, acho, em mim, um pouco, é como as pessoas desaparecidas aceitam aparecer no filme. Por mais que vocês tenham aqui antecipado, né, esse filme, eles fizeram então, esse acordo, tiveram esse compromisso com os retratados de que o filme não seria exibido no Japão. Mas, enfim, com a internet também, né, qual a garantia de que esse filme não acabará chegando lá? Enfim, acho que é essa a primeira questão que eu queria que vocês contassem um pouco melhor para a gente. Faz parte dessa questão a forma pela qual vocês encontraram, né, essas pessoas desaparecidas ou evaporadas. Bom, sim, claro, foi bastante difícil e também foi um grande desafio para nós ao fazer este filme. Nós utilizamos diferentes canais para poder encontrar essas pessoas. Algumas delas foram encontradas através desses agentes de mudança noturna. São empresas que ajudam as pessoas a desaparecer. Então, eles nos apresentaram alguns dos seus clientes e também nós fomos à favela nessa região do bairro de Nishinari, em Osaka, e também ali encontramos algumas dessas pessoas que também tinham uma história de desaparecidos. Então, esses foram os principais meios que nós utilizamos para encontrar essas pessoas. Eu também gostaria de voltar um pouquinho mais, falando do início desse projeto. Há 10 anos, eu fui ao Japão pela primeira vez. Eu tinha uma bolsa do Instituto Goethe e eu estava participando de um programa em Kyoto. E naquele período, eu estava fazendo meu documentário anterior, que era A Free Man. Então, era uma história parecida de um jovem que desaparecia. E, naquele momento, eu também encontrei esse bairro de Nishinari, em Osaka, e fiquei bastante intrigado em encontrar esse tipo de lugar no Japão, e que ninguém sabia antes. E as pessoas que viviam nesse bairro estavam muito abertos a mim. E eu acho que era porque eu era um estrangeiro. Então, eles também se sentiam estrangeiros no seu próprio país. Eles se sentiam como marginais. Então, por isso, eles se sentiam mais abertos a falar comigo.
Então, esse foi o ponto inicial de fazer esse trabalho, e também falamos com essas empresas de mudança noturna. Então, esses contatos foram que nos ajudaram a começar essa colaboração para poder realizar este filme. Então, esse foi o ponto inicial. E o Arata também já morava na Europa há muito tempo. Então, as pessoas também ficaram mais abertas a falar conosco por causa disso, porque nós já estávamos fora. Então, nós tínhamos uma outra visão também. E com relação à questão ética, bom, é claro que os protagonistas sabiam que havia esse pequeno risco também de outras pessoas verem o filme através de pirataria do filme, etc. Mas era um risco que eles assumiram, porque para a maioria deles era a primeira vez que eles conseguiam falar sobre a sua história e também sobre a sua experiência de desaparecer. Então, era realmente um passo importante para eles. Era como um alívio para poder falar para alguém sobre aquela situação. Então, por isso, eles decidiram participar nesse filme, assumindo esse risco. Eu diria a mesma coisa. Nos levou um tempo também para conseguir fazer isso. E o fato de nós sermos uma equipe estrangeira também ajudou a eles aceitarem fazer o filme. E também levou bastante tempo para fazer o filme. E eles realmente ficaram muito abertos. E vendo também que o Andreas vinha da Alemanha, e eu, no caso, principalmente, foi um desafio pessoal, porque eu não sabia como falar com essas pessoas no início, porque no Japão existe esse nível sofisticado de comunicação que você deve estabelecer, e você tem que ter consciência disso. Então, no início, eu tinha muito cuidado em falar com essas pessoas, mas, surpreendentemente, essas pessoas realmente estavam muito abertas e queriam falar muito conosco. E ficamos muito surpresos com essa reação deles. E o tempo que nós passamos com eles, ou seja, 3 anos, foi também um fator adicional que nos ajudou, principalmente, a construir mais confiança com eles. Muito bem. Isso me fez também pensar um pouco nessa relação entre o que é o desaparecimento no Japão e o que é o desaparecimento aqui no Brasil. E também no filme, logo no começo, né, se fala, uns desapareceram à força e outros escolheram desaparecer. Então, eu vou trazer a Flávia agora aqui para a conversa, te pedindo um pouco, Flávia, para... Primeiro, como uma especialista em cinema e em documentário especificamente, dizer se aqui no Brasil a gente tem algum filme que te faça lembrar esse filme, porque, em princípio, a gente tem os filmes sobre os desaparecidos na ditadura militar, e aí foi o desaparecimento à força, né? E, além disso, um dado pessoal da Flávia é que ela teve um padrasto japonês. Então, acho que, de alguma forma, você conhece essa cultura japonesa do Brasil, né, que não é a do Japão, mas que tem uma relação com o país. Então, acho que seria interessante você tentar trazer para a conversa esse diálogo entre as duas culturas e os dois cinemas. Fazer uma ponte aqui. É interessante que você me perguntar isso, porque eu estava tentando lembrar, assistindo ao filme, em filmes no Brasil sobre isso, e não só filmes, de repente, se vocês lembrarem também, casos, né, no Brasil, assim, de desaparecidos voluntariamente, né, as pessoas que, por algum motivo, querem sumir. Em geral, no Brasil, acho que os que não foram mortos pela ditadura, né, os que não desaparecem assim, ou pelo crime, por exemplo, em geral, porque é isso, tem alguma dívida, algum problema ali com a contravenção, né? Então, eles mudam de região, né? Mudam, desaparecem. Mas, completamente assim, a gente não tem filmes. Tem um caso muito recente, que acabou de estrear no streaming, na Disney+, que é uma série que se chama Volta, Priscila, que é sobre a irmã do Vitor Belfort, que é o lutador o lutador super famoso de jiu-jitsu, né?
né? Um cara que é uma celebridade. A irmã dele saiu um dia para trabalhar na Avenida Presidente Vargas, no Rio, que é uma das avenidas mais famosas do Brasil. Ela saiu na hora de almoço do trabalho e nunca mais apareceu. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. Não se sabe, e a série levanta isso. Se ela foi sequestrada e morta, mas ninguém nunca entrou em contato com a família, né? Porque a primeira ideia seria essa. Se ela fugiu, também se levanta isso. E se ela tinha problemas com o tráfico, se ela era dependente, devia e fugiu por isso. Assim, e é um caso super recente, estreou faz uma semana e é uma série, mas é muito específico sobre ela e levanta esses pontos. Sobre como vocês fizeram, que eu acho que fizeram muito bem, que é levantar vários perfis, né, de personagem. São vários perfis, né, e trazer essa humanidade assim, do ponto de vista de quem desapareceu, né, que é maravilhoso, né? Mostrar o desaparecido apareceu. A gente não tem, peraí, agora sim, não tem nenhum caso assim de documentário tão óbvio assim. Mas é muito interessante que a gente tem filmes sobre ausências, né? E eu acho que é muito bonito no filme de vocês, muito interessante que tenha a mãe lidando com a ausência do filho, né? Que é aquele, porque é a única personagem que a gente vê o vazio que é deixado, né? Por quem desaparece, né? A gente tem alguns assim. E aí, já fazendo um ponto com a cultura japonesa, não tem nada a ver, mas é um filme sobre esses vazios, esses gaps. Tem um filme que se chama Bem-vindos de Volta, eu acho, que é, aliás, um filho de japoneses brasileiros, decassegues, que voltam para o Japão, e ele cresce criado pelos avós aqui no Brasil. É um filme muito bonito. E dialoga muito, não comigo, porque ninguém muito próximo de mim, da minha família japonesa, foi decassegue. Tem primos dos meus pais e tal, mas próximo assim, não. Mas dialoga muito com essa cultura, que o Brasil tem essa cultura do decassegue, e quase toda a família japonesa, pelo menos de São Paulo, que eu conheço, os meus amigos de infância, tem um primo, um tio que foi para o Japão e nunca mais voltou. E aí não se sabe como a pessoa está, no sentido assim, as pessoas se comunicam, trocam cartas, hoje em dia ligam, mas muitas vezes nunca mais voltou a morar no Brasil, não é que nunca mais voltou para visitar. Alguns não mesmo, mas não é que desapareceu. Mas existe esse vazio deixado. Então, esse vazio da mãe me comunica um pouco, assim. E são pessoas que tentaram recomeçar e fizeram esse caminho ao contrário, né? Os avós vieram recomeçar no Brasil e os filhos recomeçam no Japão. Alguns voltam, outros não. Esse filme é muito interessante, não sei se vocês viram, chama Bem-vindos de Volta, eu acho, que me toca muito. E sobre, você falou da minha cultura, e como a Ana levantou, ele faleceu já, mas eu fui criada por um padrasto, como eu falo japonês. Eu tenho um nome japonês, eu fui realmente adotada, meu último sobrenome é japonês, que eu não uso, mas é Yamane, né? Yamane. E é uma cultura que eu fico muito assim, eu me sinto pertencente, ao mesmo tempo eu consigo observar de fora. E tem coisas que são maravilhosas e tem essas contradições, como todas as culturas. Então, eu acho que vocês, no filme, né, principalmente, conseguem trazer as perspectivas. E tem algo que eu acho muito interessante da cultura japonesa, que é essa noção da honra, do respeito e da vergonha, né? Para alguns pontos, é muito bom, no sentido de que você respeita o outro, você tem uma consideração ali pelo público. Por um outro lado, você tem muito medo também de ser julgado. Então, essas pessoas, às vezes, têm tanto medo de ser julgado que elas não acham que vão ser acolhidas, né? E desaparecem. E, às vezes, ela quer ser acolhida. Você acha a coisa mais linda do filme é quando o pai liga para o filho e quando ele fala que o filho o acolheu. É muito bonita, aquela cena me emociona muito, que você vê um filho acolhendo o pai, que é o caminho contrário, né? É tão emocionante. É muito emocionante. Então, eu acho que eu, de fora, sempre observando das duas culturas, eu vou citar aqui meu avô japonês, que ele dizia assim que quando ele veio, ele cresceu, foi educado em japonês, alfabetizado em japonês, cresceu numa propriedade, né, rural do interior, e para os pais dele era assim, no Japão existia sim ou não. E no Brasil ele aprendeu que existe talvez, pode ser. E, às vezes, a gente leva tudo muito para o talvez, eu acho, no Brasil. Às vezes, a gente tinha que ser mais, né? Mas eu acho isso muito interessante. Eu sempre lembro disso, assim, que quando a gente... Em inglês se diz pick and choose, né?
a gente pick and choose as coisas, escolher, né, o que é bom de cada cultura. Eu acho que isso no Brasil, muitos japoneses imigrantes aprenderam essa noção de um pouco mais maleável, né? Mas isso é a minha perspectiva de quem cresceu aqui. Muitas vezes perguntam assim para mim: você conhece o Japão? Eu digo: não, eu cresci meio dentro dele, mas eu não conheço ainda, que é uma noção um pouco estranha. Obrigada, Flávia. A Flávia trouxe um pouco essa emoção, né, que o filme desperta, e mais vendo aqui agora na tela grande até do que eu tinha sentido vendo no computador de casa, né? A tela grande tem essa capacidade. A certa altura do filme hoje, eu falei, parece uma ficção. Então, parece que é um ator que está interpretando aquele papel. Esse cara que liga para os filhos é ficção, né? Falei, não, esse aqui é um filme do Koreeda. Eles pegaram um pedacinho do Koreeda e estão usando, né? E o tema do filme ele é muito interessante, sem dúvida, mas a gente sabe que, para um filme ser bom, o tema é só o começo, né? O que transforma um filme num filme que impacta é a forma, são as opções de linguagem, no caso do documentário, a escolha da abordagem, mas também, obviamente, a construção estética, né? Então, a beleza ela é alcançada também, não só pelos personagens, mas pela forma como vocês optam, assim, por, em alguns momentos, colocar uma voz em off e só a imagem aparecendo, em outros momentos é a pessoa, às vezes é a pessoa dando entrevista, às vezes é a menina conversando com a mãe, né? Quando elas, aquele momento é muito forte também, quando elas falam que eu ligava para ele, eu também. Que a gente até não sabe se elas já tinham falado daquilo entre elas antes, né? Então, queria que vocês os dois falassem sobre essas escolhas estéticas, e aí já estendo também para a Flávia um pouco, ainda na questão estética, qual que é o desafio, né, do documentário de temática social para ele não ser apenas a discussão de um tema, que poderia ser discutido por outros meios, né? O que o documentário social hoje, pelo que você acompanha também dos festivais, o que ele tem de particular em termos de linguagem? A questão da linguagem. Tem algo muito interessante. Eu dou aula de documentário e eu sempre brinco nessa aula do cinema que a gente chama vérité, francês, e o cinema direto, americano, que não tem entrevistas, que eles, quando quebraram tudo, daquela escola mais de reportagem, que a gente conhece, que é uma de entrevistas e tal, o cara que criou, um dos criadores do cinema direto americano, ele fala, a gente não quer ver palestra filmada. Esse cara é o Robert Drew, né, o diretor do Primárias. E ele fala, chega de palestra filmada, a gente quer ver a vida acontecendo na nossa frente, deixa a história contar a si mesma. E eu acho que o documentário não é mais dogmático, essa coisa direto, pelo dogma do cinema direto, mas tem se usado muito isso, a história contando a si mesma, a gente ouvindo, pelo menos, ela acontecendo. O nosso último personagem aqui, que volta para casa, né, 37 anos depois, até queria que vocês falassem desse ponto, a gente ouve a história acontecendo dele com a irmã, né? A gente não vê, mas não é uma entrevista que ele dá para eles contando minha mãe foi internada, etc. A gente ouve o diálogo com a irmã. Então, isso é uma ação. É o que você disse, parece o cinema encenado. Então, quando a gente ouve o cinema, a ação acontecendo, o documentário se aproxima muito do drama e a gente entra mais, porque não é uma aula filmada, né? Uma palestra filmada, uma reportagem. Documentário não é jornalismo. E eu acho que a gente está muito livre hoje em dia no documentário, tem documentários de todos os tipos, né, para chegar no que eles queriam contar. É isso que eu sinto, né, completando o que a Ana perguntou, que vocês usaram os artifícios que vocês tiveram à mão para chegar na essência da coisa. Eu acho que é nesse momento que o documentário está. E eu acho que isso é muito interessante para a gente, como espectador, né? So, Bom, eu acho que sobre essa
essa questão de o que é documentário e o que é ficção, não, é que hoje essa discussão já está cada vez mais normalizada. Um documentário fica cada vez mais ficção, a ficção fica cada vez mais documentário e vice-versa. E esse é um ponto muito interessante, porque, com relação a este filme, nós não tínhamos um planejamento de fazê-lo numa forma como uma narrativa de cinema. Havia também um certo tipo de solução que nós encontramos para certas histórias muito complicadas. Nós tínhamos que fazer uma combinação para ter uma coisa harmônica. E também nós estamos falando aqui do desaparecimento, mas nós também temos aqui pessoas que querem aparecer. Então, isso também tem um pouco do processo que nós também nos inspiramos nos filmes psicológicos. E nós tínhamos que também chegar nessa questão do desaparecimento. Aqui nós temos diferentes pontos de vista, uma pessoa que desapareceu, o outro foi deixado para trás. E, através disso, nós chegamos no momento em contar uma história que era bastante real, porque são pessoas reais. Ou seja, nós tínhamos tudo isso acontecendo diante das nossas câmeras, então nós realmente tínhamos que encontrar uma solução de como mostrá-lo. O que normalmente eu faço nos meus documentários é tentar fazer uma experiência imersiva para o público. Eu quero que o público veja o documentário esquecendo que isso é um filme. Eu quero que eles entrem no filme e também possam refletir sobre a sua própria história e se identifiquem com os personagens. Então, o filme não é somente um filme específico sobre um fenômeno japonês, mas também é algo que também é universal. São coisas que também acontecem com esses protagonistas que eles estão vendo. E também esses protagonistas também têm as suas próprias lutas e desafios a enfrentar. Então, eu uso esse estilo para tentar mostrar tudo isso, para também criar essa imersão para o público. Informação, né, um tópico para discussão, um pouco extra-filme, mas não também. Na conversa que eu tive com o diretor adjunto da Fundação Japão para falar sobre o debate, ele explicou que no Japão não existe um número de documento que a pessoa tem desde que ela nasceu. Então, aqui no Brasil, se você tem um filho, para colocá-lo como dependente na declaração de imposto de renda, ele já tem que ter um CPF. E que no Japão as pessoas têm, claro que têm os seus documentos, mas é uma carteira de habilitação, um passaporte. Então, queria entender se é assim mesmo e o quanto vocês acham que isso pode fazer parte desse elevado número de desaparecimentos ou se é uma questão mais de ordem íntima mesmo, né? A Flávia citou, né? A questão da vergonha que é trazida por quase todos os personagens do filme, se isso é que é o mais central mesmo. Sim, do aspecto técnico, é isso mesmo. Eu não tenho muito conhecimento de que se essas pessoas têm essa documentação desde o nascimento, mas nós sabemos que nós não temos esse sistema de identidade, ou seja, a cédula de identidade, né? Eu, por exemplo, não tenho. Então, eu não conheço como é que funciona aqui no Brasil,
Mas também na Alemanha é diferente, é muito difícil você desaparecer porque você já tem também ali uma cédula de identificação logo de começo. Mas no Japão já não. Mas por que as pessoas desaparecem no Japão? É principalmente por causa da mentalidade japonesa. Porque você não pode expressar suas emoções. Desde que eu vivo na Europa, já faz 15 anos, eu aprendi que eu também tenho que aprender a mostrar as minhas emoções, porque no começo eu me sentia muito sufocado, vivendo somente no meu próprio mundo. E as pessoas japonesas não falam, na verdade, o que eles pensam. Então, você não fala isso para ninguém. Simplesmente você pega a sua bagagem e vai embora. Então, o mundo que eu conheço do Japão é diferente, porque agora, claro, eu moro na Europa já há muito tempo, mas é diferente. Mas eu acho que o fator realmente é principalmente esse mesmo, para o desaparecimento. Nós ficamos surpresos quando nós começamos a trabalhar nesse documentário, porque nós conversávamos com nossos amigos e também os seus amigos no Japão, não é? E depois de começar o projeto, muitas pessoas falaram, na verdade, também o meu tio desapareceu 10 anos atrás, ou também meu pai desapareceu tanto tempo atrás. Ouvimos muitas histórias, e são coisas que as pessoas não contavam para nós antes, porque não são assuntos que você vai contar para as pessoas simplesmente num encontro de amigos. Então, esse projeto abriu um caminho para muitas pessoas contarem essas histórias para nós. Plateia, queria tirar uma curiosidade sobre a forma de realização e financiamento desse filme, tendo em vista também que ele não poderia, né, por exemplo, ter um pré-licenciamento para nenhum canal ou plataforma no Japão, já que ele não vai ser exibido lá. Então, entender como ele foi financiado e qual a importância da circulação internacional. E aí, puxando a Flávia também para essa pergunta, como tem sido, né, na sua visão, o sistema de realização dos documentários de perfil social e de circulação também, porque não são filmes necessariamente para serem exibidos no circuito comercial de cinema. Eu começo? Yeah, so maybe Bom, primeiramente, a produção foi financiada por... Ele foi apresentado em diferentes festivais na Alemanha, também no DocFest em Munique, também em Leipzig. Depois, também nós conseguimos financiamento através de colaboradores, principalmente distribuidores alemães, com a BR e a Arte. E também tivemos outras fundações alemãs, outras fontes de financiamento alemãs. A Universal também. Eu acho que também a cultura alemã e japonesa também tem as suas semelhanças, e as histórias japonesas também têm um conteúdo que são muito famosas na Alemanha, principalmente na mídia. Então, por isso, nós conseguimos muitos financiamentos de entidades alemãs. Questão, porque eu acho que o Andreas disse é muito interessante e pode transformar o documentário em algo muito mais efetivo, que não é uma reportagem e é uma experiência imersiva. E um documentário que tem impacto social, às vezes ele tem muito mais impacto quando ele faz isso, porque a gente exerce a empatia. E aí, quando a gente exerce a empatia, é mais fácil a gente se mobilizar, se colocar no lugar do personagem, né? E aí até ter um impacto social. Então, eu acho que, nesse sentido, os documentários estão mais interessantes e mais engajadores, né? Que engajar é a palavra. Você se engaja com essas pessoas, não é números, né? Ainda que os números venham no começo, mas transforma aquele número num sujeito, numa pessoa, que podia ser seu filho, seu primo, seu tio, seu pai, né?
E eu acho que a gente está nesse momento do documentário social aqui no Brasil também. Tanto que, vou dar um exemplo que é muito brasileiro, que eu acho que é um grande assunto nosso, que é a questão do meio ambiente, environment, Amazônia. A gente não protege o que a gente não ama. Então, se a gente está tão distante, nós aqui em São Paulo, da Amazônia, que é quase como um outro mundo, até do Pantanal, se eles queimam, não chega na gente como né, um tema do coração. Vira uma estatística, uma reportagem. Então, os documentários, por exemplo, de temas ambientais, estão tentando muito trazer histórias de pessoas, ou até de animais. Né? Recentemente teve um documentário, está na Globoplay, sobre o Pantanal. Está lá, podem assistir, que é uma onça, em primeira pessoa. Então, você acompanha a onça sobrevive a um incêndio, a onça fazendo todo o trajeto dela, e você escuta a voz da onça, é narrado por uma atriz, e traz assim, toda essa força. É a atriz que fez a Juma na novela Pantanal, aliás. Então, né, já está tudo em casa. Então, porque eles tentaram engajar o público com a história pessoal da onça. Então, eu acho que a gente está nesse momento criativo do documentário de impacto. Financiamento, no Brasil... a gente não tem muito financiamento privado. Alguns documentários, quando é dessa área, né, de impacto social, conseguem o crowdfund, ou ONGs, né, conseguem arrecadar, patrocinar, ou fundações. Então, esse tema consegue mais. Mas a gente usa muito no Brasil os mecanismos fiscais, né, fundo setorial, agora até a Lei Paulo Gustavo, são leis, né, local laws, que patrocinam, mas são orçamentos menorzinhos, né? Então, mais curtas-metragens e mais filmes mais simples. O filme de vocês, que levou 3 anos para fazer, custa, né? Vai tempo, né? Vai uma depuração. Então, acho que a gente está meio nesse momento do Brasil, achando caminhos aí. Obrigada. Bom, o diretor da Fundação Japão disse aqui no início da sessão que uma das ideias também dessa sessão era a gente ter a oportunidade de entender como cada um recebeu o filme, né? Então, acho que vamos ouvir também vocês que estão aqui para o debate. Quem tiver alguma pergunta pode erguer a mão, que tem um microfone ali. A primeira é sempre mais difícil, depois... Pronto. Eu achei muito curioso que existem empresas especializadas em desaparecer pessoas. E no filme também tem um detetive que procura pessoas. Se eu fosse um detetive, a primeira coisa que eu ia fazer é procurar as empresas que fazem desaparecer pessoas. E perguntar, vocês desapareceram com essa pessoa? Essa pessoa quer ser encontrada? Essa pessoa tem perigo se for encontrada? Esses detetives seguem esse caminho? Sim. Eu nunca ouvi falar de detetives que tivessem entrado em contato com essas empresas de mudança noturna. Eles atuam em diferentes campos. É que o agente de mudança noturna é aquele que ajuda a desaparecer e o detetive é aquele que vai ajudar a encontrar. Então, eles estão em polos opostos, de certa forma. Mas nós entramos em contato com muitos agentes de mudança noturna para fazer esse filme. E nós encontramos, então, uma delas que, na verdade, também... Bom, na verdade, era uma empresa de detetives. E eles ofereciam também o trabalho de desaparecer pessoas. Então, para nós, isso foi bastante interessante, porque ele ajuda a encontrar e a desaparecer. Mas, em geral, essas empresas de mudança noturna têm uma imagem mais negativa no Japão, porque eles atuam mais à noite. Então, normalmente, os detetives não querem interferir no trabalho deles. Eles respeitam uns aos outros, não querem invadir a área do outro. Então, por isso, existe esse muro entre os diferentes negócios, por assim dizer. Enquanto ele entrega o microfone, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que é de resposta rápida. Teve algum personagem que participou do filme, se arrependeu e pediu para não estar
no corte final do filme? Nós fomos no Japão no último verão, ou na verdade foi neste ano, e nós organizamos algumas exibições privadas para essas pessoas. E todos que viram ficaram muito satisfeitos com o resultado, e isso nos aliviou bastante, porque é muito importante para um documentário, para nós também como realizadores, retratar essas pessoas da forma que realmente eles se sintam satisfeitos com a forma como foram abordados. Então, não houve nenhuma reclamação. Eles viram a projeção do filme e ficaram bem contentes. Fanny? A pergunta é se existe uma relação social, né, de nível social, com essas pessoas que evaporam, né, se são mais relacionadas. Eu não sei se no Japão tem essa diferença tão gritante como no Brasil, que essa diferença de nível, né, social, tão ricos ou pobres, né? Se no Japão essas pessoas seriam mais do nível mais pobre, né? E talvez exista um paralelo, talvez aqui no Brasil, com essas pessoas moradores de rua, né? Que de certa forma eles também evaporam, né? Eles ficam se inviabilizam, né? Ficam invisíveis, né? Não tem ninguém lá, que não tem empresas que ajudam a pessoas desaparecer, elas desaparecem por conta própria, né? É isso que eu fiquei pensando. Eu acho que sim. No Japão, eu acho que também isso está relacionado a essa hierarquia social. E também há outros fatores, como o nível educacional. O que eu ainda me lembro desse casal, por exemplo, que estava se escondendo no motel, provavelmente eles não puderam ter muita oportunidade de estudar, então eles não tiveram também apoio dos pais, porque tinham conflito com eles. Então, eles estavam tentando melhorar o seu nível de vida, mas eles não estavam conseguindo ter uma boa conexão, uma boa ligação com as outras pessoas. E eles trabalhavam também para uma empresa que explorava as pessoas, por isso eles tiveram que desaparecer, eles queriam fugir dessas pessoas exploradoras. Existe também um círculo em que essas pessoas que querem desaparecer repetem o mesmo ciclo. Na verdade, essas pessoas não sabem como elas podem melhorar. E esse casal que morava no motel, por exemplo, eles desapareceram depois, de novo, depois que nós terminamos o filme. Porque então eles acabaram repetindo os desaparecimentos. Também que é bastante chocante quando um deles conta que a mãe desapareceu, né? Fala, sua mãe desapareceu? E ele fala ainda rindo, né? Minha mãe desapareceu. Repete o ciclo, né? A Ana comentou, e eu lembrei, não tem a ver, mas enfim, porque é um love motel, né? Um motel, love hotel, né? Aqui no Brasil a gente chama de motel. E o Motel Destino, né? O filme do Karim Ainuz, o Karim falou que ele também pensou muito que o motel é esse ambiente em que as pessoas ficam isoladas, né? Naquele, não sei quem assistiu o filme aí, mas naquele desenho elas não se frequentam num hall. Elas entram, vão para o quarto e saem, né? E aí, no motel japonês também, o empregado também não tem contato, né? Deixa ali, não vê também a pessoa e sai. E aí seria um lugar em que ele colocou o filme, porque as pessoas podem se esconder ali, como os personagens do filme estão todos, de alguma forma, se escondendo. Então, também é interessante quando eu vi o motel, o Love Hotel, no filme de vocês, porque eu fiz essa ligação. E eu acho que tem uma outra coisa interessante, porque muita gente vê, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, que a gente vê essa coisa do desaparecer, né, evaporar,
como algo negativo, triste, melancólico, né? Mas tem um outro lado que é essas pessoas praticamente inventam uma nova vida, né? É como se ela muda de vida, ela é quase, né? Não é renascer, mas é outra vida. E para mim existe, não sei se eu sou muito poliana, como a gente diz no Brasil, porque essas pessoas não se matam, por exemplo, porque a taxa de suicídio no Japão é alta, né? Infelizmente a taxa de suicídio no mundo tem crescido. E também tem aquele fenômeno do hikikomori, né? Que são os majoritariamente jovens que nunca mais saem de casa ou não saem do quarto, né? Porque eles também de alguma forma desaparecem aí na sua concha, né? Então, para mim o fenômeno de Ohatsu é quase algo até positivo, num certo sentido, que a pessoa inventa uma nova vida para ela. Eu gostaria de saber a opinião de vocês também e de vocês. Não sei o que vocês acham sobre isso. Falando desse fenômeno do motel e de ser um lugar anônimo, nós também descobrimos na nossa pesquisa, principalmente, que há também cafés, que nós descobrimos pela internet. São cabines muito pequenas, você pode ir lá, usar o seu computador, mas também alguns têm uma cama, e tem uma comunidade em Tóquio em que os jovens, às vezes, são pessoas que estão fugindo dos seus pais por causa das brigas familiares, ou também porque eles têm muita violência doméstica. Então, eles desaparecem e vão para essa comunidade em Tóquio. E, então, eles ficam morando nesses cafés de internet, que são bastante baratos, e é muito comum ali. Se você quiser falar alguma coisa também. Eu vejo isso da perspectiva que o ato do desaparecimento é positivo, por um lado, porque se você comparar com, por exemplo, o suicídio, porque no Japão também tem essas pessoas que vão para a floresta e se enforcam. Então, foi uma opção dessa pessoa. Eu fico pensando no que as pessoas falaram para nós, para esse filme, que nós quisemos transmitir através do filme. O desaparecimento é uma forma alternativa de recomeçar a sua vida. É também uma opção de vida, às vezes. Você pode fazer isso. E, na verdade, o que nós vimos é que as pessoas que desaparecem estão vivendo uma vida bem feliz até. É claro que eles sentem saudades da sua família, mas eles estão vivendo num outro ambiente. Sabe, a vida até é boa para eles. Nem tantos filmes descrevem isso dessa forma. É assim, eles escolheram uma forma diferente de viver. É uma vida clandestina. Eles preferem essa vida clandestina em lugar de desistir da vida. Hey, Arata, my old friend. Oi, Arata, meu velho amigo. Parabéns pelo filme, é maravilhoso. E é muito bom, porque eu acho que isso realmente fala de algo global, que é a relação entre pais e filhos, e também as mães que estão buscando os seus filhos. É muito bonito ver isso. E também acho que o último filme que foi sobre os pais também é um filme muito bonito e também fala de uma pessoa que fez a mesma coisa, ou seja, que desapareceu, estava vivendo essa vida feliz e tudo, mas estava longe da sua família, e foi interessante refletir sobre isso. E também foi muito bom ver que vocês puderam fazer com que as pessoas falassem com vocês. Essa mulher falou assim, agora eu estou com o coração aberto, porque ela falou,
ela falou isso, mas provavelmente é porque ela não faça isso com frequência. Foi muito surpreendente ver isso. Eu acho que o filme também promove de boa forma, de uma forma muito boa, por exemplo, esse rapaz que volta para casa. Eu também gostei muito da movimentação de câmera. Você aproxima a câmera, você afasta. Eu acho que é muito interessante a forma como você mostra através de tudo isso. É muito bonito também ver isso, de mostrar que alguém voltou para casa também. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Realmente é bastante interessante essa sua observação. É claro que também tem uma parte em que nós tivemos que fazer uma curadoria, mas essa curadoria não estava tão longe da realidade. Era alguma coisa que já estava acontecendo, que iria acontecer, e às vezes você precisa, às vezes, também marcar o encontro. Nós tínhamos que perguntar para as pessoas, nós podemos fazer isso amanhã, por exemplo, alguma coisa assim. Nós tínhamos que, então, que agendar as atividades. Mas no documentário, as pessoas também mudam seu comportamento, porque eles acabam também se tornando meio que atores. E isso é uma coisa que você não consegue evitar, mas também houve coisas interessantes. Por exemplo, perguntas que nós estávamos tentando, ou questões que nós estávamos tentando verificar como tratar. Foram questões que nós tivemos que adotar uma postura de como mostrar essa realidade. Por exemplo, o homem que tinha desaparecido durante 37 anos, isso foi filmado em 2018, que foi no início do projeto. E depois veio a Covid, então nós tivemos 2 anos em que eu não pude ir para o Japão por causa da pandemia, então isso criou um intervalo e eu só fui para lá depois em 2022, então reencontramos esses protagonistas e vimos o que tinha mudado na vida deles. E esse homem que tinha desaparecido por 37 anos falou para nós que em 2021 tinha voltado para sua família. Então, ele falou sobre a sua experiência, que foi como olha, nossa, foi uma questão muito interessante que aconteceu com o seu personagem. Então, nós gostaríamos de contar essa história. Então, nós combinamos com ele para ele ir encontrar novamente a sua família, para que nós pudéssemos filmar esse reencontro dele com a família. Então, ele teve uma segunda jornada para tentar se conectar com a sua família. E nós pedimos que ele também tentasse mostrar o sentimento como se fosse o primeiro encontro, mas, na verdade, o que aparece lá na filmagem é o segundo encontro que eles tiveram. Essa é uma mistura de realidade. Bom, claro, porque o documentário nunca mostra a verdade pura mesmo, porque é impossível, porque é uma coisa muito subjetiva e também vai depender da forma como você faz a montagem, a decisão que você toma de pegar o filme a partir daqui e terminar ali também é uma decisão sua, mas nós tentamos sempre estar mais próximos possíveis dos valores éticos e também daquilo que é real para tentar mostrar essa experiência imersiva. Mas também nós queremos ser verdadeiros com os protagonistas, queremos que tudo esteja o mais próximo possível da realidade deles. Parabéns aos diretores, né, pelo maravilhoso documentário. Aqui no Brasil, nós temos uma expressão popular quando um homem ele abandona a sua família e, consequentemente, desaparece, que esse homem ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Assim como foi falado também, existem muitos homens, tenho alguns amigos nipo-brasileiros cujos pais foram trabalhar como decassegues no Japão
e abandonaram as famílias e desapareceram. Tem outras famílias no Japão. Então, a minha pergunta vai justamente sobre esse recorte de gênero das pessoas que procuram essas agências que fazem as pessoas desaparecerem. Então, realmente são mais homens que procuram essas agências ou não? Até que ponto existe uma correlação entre essa procura e o fato de vivermos numa sociedade patriarcal? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, realmente. Queria Obrigado. só adicionar aqui uma informação, não sei se vai ser redundante para vocês, mas para a sociedade brasileira, e aqui em São Paulo, especificamente, que tem uma imigração japonesa muito grande, aí sim, eu não conheço ninguém que desapareceu do jeito do filme, mas conheço histórias como essa que ele contou, de pessoas que foram para o Japão trabalhar e evaporaram. E aí eu não sei se perdeu a pista dessas pessoas, mas tem um pouco essa ideia. As pessoas iam para trabalhar e não voltavam mais. Isso nos anos 1980, 90, isso existia mesmo. A second documentary. Esse já é termo para um segundo documentário, né? Bom, primeiramente falando sobre essa questão de agenda. Então, o que essa empresa de mudança noturna falou é que a taxa de homens e mulheres que os procuravam pedindo seus serviços era igual. Antes eram mais homens, mas agora é mais ou menos equilibrado. E os motivos são um pouco diferentes. Os homens, em geral, querem desaparecer por questões financeiras, porque eles têm muitas dívidas. E grande parte das mulheres querem desaparecer por questões de violência doméstica. O número de clientes que querem desaparecer por esse motivo é muito alto. Mas, em geral, não estamos falando somente de pessoas que desapareceram através dessas empresas de mudança noturna, mas pessoas que desapareceram por conta própria. E, principalmente para os homens, em geral, também é por motivos financeiros, porque eles são responsáveis pela família. E, às vezes, eles querem escapar dessa responsabilidade. Bom, ontem nós tivemos a oportunidade de jantar com os membros da Fundação Japão, e eles estavam nos contando que aqui no Brasil nós temos muitos imigrantes nipo-brasileiros, principalmente de Tsurumi, que é a minha cidade natal, que é em Yokohama. Mas eu não sabia disso, porque nós não temos essa ligação direta. Isso também me fez refletir das pessoas brasileiras que desapareceram aqui também. Nós poderíamos também tentar encontrá-las. Eu também fiquei curioso de saber, assim, por exemplo, perguntar para os meus vizinhos ali quem foi que desapareceu. É um assunto bastante fascinante, dá também uma história muito boa. Quando as imigrações começaram, não só japoneses, mas italianos, libaneses, sírios. Passou um pouquinho. A gente tinha muitas histórias dos nossos bisavós ou avós contando que descobriu que o avô que imigrou da Itália, por exemplo, para o Brasil, tinha outra família na Itália que deixou lá. Também existia essas histórias, né? Meu avô libanês tinha uma família lá e descobriu que deixou a família lá. Um dia a família apareceu, quando morreu, descobriu-se. Né? Também, antes era analógico o método, né? Hoje em dia o método é mais contemporâneo. Tem agência que ajuda, enfim. Mas essas histórias de pessoas que desaparecem, evaporam ou inventam uma nova vida, se ela não tem uma vida pregressa, assim, com filhos e famílias, entre aspas, tudo bem. O problema é quando ela deixa a família para trás, né? Aí é um problema, né? Tem várias histórias até engraçadas aqui no Brasil, da família que veio atrás depois. E aí vira aquela novela mexicana. O brasileiro.
tem alguém ali. Olá, boa tarde. Jogo rápido. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Adorei o filme, muito interessante mesmo. Até por trazer essa questão da normalidade também. Eu queria só lembrar a Flávia, que perguntou de caso brasileiro. Eu lembrei do Belchior. Do Belchior, porque quem viveu as últimas 4 décadas do Brasil, né, sabe que teve um momento que o Belchior caiu, podemos dizer, no ostracismo, né? Que ele aparecia em um programa ali, outro ali, e parece que em um momento ele resolve desaparecer. Realmente, né? Teve toda aquela reportagem e tudo mais. Só isso que eu gostaria de falar. Belchior era um cantor muito famoso brasileiro e que desapareceu. E aí depois foi reencontrado. E que faleceu recentemente, né? 2017, não é tão recente. Thank you for. Eu gostaria de agradecer por essa exibição. A forma como eu vejo esse filme é que os personagens parecem estar assim como se desabafando. Vocês acham que eles estavam tendo muita dificuldade com isso? Porque eles mencionam o suicídio várias vezes. Vocês acham que essas pessoas gostariam também de fazer isso? Mas em vez de suicídio, eles preferiram desaparecer. Porque eu vi outro documentário dizendo que os japoneses, em geral, eles tentam encontrar outras formas de escapar das questões da vida, porque eles têm dificuldade em lidar com a realidade, com seus problemas da vida real. Bom, não tenho certeza de ter entendido a sua pergunta corretamente. Eu acho que talvez você pode tentar resumir em uma frase. Parece que muitas dessas pessoas estão com problemas mentais e eles tiveram essa alternativa de fugir porque, como aquele homem que tinha problema de jogo, parece que ele pôde voltar. E muitas vezes parece que essas pessoas têm problemas, eles simplesmente preferem desaparecer do que lidar com o seu próprio problema. Esse é o lado negativo disso. Tem um lado positivo, porque você tem uma escolha de desaparecer e é positivo no aspecto de que a pessoa não se mata, mas, por outro lado, tem o lado negativo também, porque as pessoas não enfrentam seus próprios desafios e também os seus problemas pessoais. Eles simplesmente tentam fugir disso. E isso cria esse círculo vicioso de continuar sempre desaparecendo repetidas vezes. Concordo com o seu comentário, sim. É realmente esse o caso mesmo. Eles estão fugindo da sua própria realidade. Isso, que era uma dúvida minha, Ana, não sei se sua também, sobre essa questão da saúde mental no Japão. Aqui no Brasil, a gente é mais aberto, mas a questão de tratar e falar da saúde mental ainda tem um grande preconceito, apesar de estar mudando muito nos últimos anos. Então, a depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, a dependência de jogos ou química. Então, eu vejo por isso aí também que, às vezes, a gente adoece como sociedade de um mal que é o nosso próprio preconceito social, né, de todos. Então, essas pessoas também têm vergonha disso, ou elas nem sabem, não sei. Como vocês veem isso nesse aspecto? E como vocês trataram, né, porque é delicado, vocês estão tratando com pessoas reais, né, como diretores, eu queria. Eu acho que são perguntas interessantes. 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu saí do Japão, bom, eu ainda volto com muita frequência para lá, mas naquela época,
eu estava indo ao psicanalista. Não, perdão. Ir ao psicanalista era um tabu. Eu também tinha um certo problema mental. Eu era uma dessas pessoas que não saía, ficava isolada. Eu não ficava isolada na minha casa, por exemplo, 3 dias. O único momento de sair era para comprar um pouco de comida. Eu não queria conversar com ninguém. E naquele momento, ou naquela época, eu fui a um psiquiatra, mas era muito difícil, porque eu não queria falar sobre meus problemas, nem com os meus amigos. E os meus pais ficaram muito preocupados comigo. Então, eu acho que esse também é um outro problema no Japão, porque as pessoas não vão a profissionais de saúde porque eles têm vergonha, por exemplo, um psiquiatra. E também eles querem esconder o fato de que eles têm esse problema dos seus filhos, não querem falar com seus vizinhos a respeito disso. Eles fingem que tudo está bem com seus filhos, mas dentro de casa, as crianças podem acabar até matando seus pais, porque eles acabam criando ali internamente esse mundo muito isolado, é um espaço confinado. E eles ficam totalmente isolados da sociedade. Esse também é o assunto de um outro projeto em que eu estou trabalhando, que trata também do meu próprio desaparecimento e da forma como eu desapareci do Japão, e agora mostrando como eu quero voltar ao meu país para ver ou rever toda essa situação novamente agora. Porque eu passei por esse isolamento. E isso também tem a ver com um problema mental. Então, isso também é o que está acontecendo hoje na sociedade japonesa. Então, eu também estou tentando encontrar minha própria identidade. É isso que eu estou abordando nesse novo projeto. Eu disse, aqui no Brasil, se fala mais about mental health. In Japan, is the same. No Japão, é a mesma coisa? O que é que você acha deste momento depois da Covid? Você acha que as pessoas falam mais disso ou não? No Japão? Eu tenho ouvido algumas pessoas falando, são pessoas que moram no Japão, principalmente depois da Covid. Mas eu acho que tem essas gerações mais novas que são diferentes da minha geração. Eu não sei, na verdade, como está a situação lá. Mas eu acho que o problema não mudou muito. É muito difícil você mudar essa sociedade que é muito fechada e bastante tem já questões bastante consolidadas. Obrigada por essa oportunidade de ver este filme. Na verdade, foi realmente muito bem realizado. E isso também me deixou ansiosa e também nervosa, porque eu sou uma japonesa vivendo no Brasil agora. E eu me esqueço, às vezes, da situação japonesa. Sabe, também fico um pouco preocupada de como você é vista pelas outras pessoas. Estando aqui, eu não sinto tanto esse aspecto esse aspecto pessoal, de ser tratada de forma diferente. Esse filme é muito preciso em mostrar essas coisas, porque isso foi o que eu senti. Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu perguntaria ao público brasileiro, como é que vocês se sentiram assistindo esse documentário? Porque nós já tivemos a exibição desse filme no Rio, e aqui em São Paulo é mais parecida com o Japão, parecida com Tóquio, por exemplo. Então, eu queria saber dos paulistas, como foi isso? E aí poderíamos comparar isso com a reação dos cariocas. Mas por que os cariocas e os paulistas são muito diferentes uns dos outros?
sentem essa sensação de ansiedade para ser julgado por outras pessoas e vivendo com um pouquinho de medo para ter tipo aquela pressão de ser perfeitas, assim, esse que nós japoneses sentem como dia a dia, né? Por isso eu queria saber os brasileiros como é que sentem ou conseguem reparar esses tipo nervosidade, tipo ansiedade. Essa que é a minha pergunta. Muito obrigada. Ela ali quer comentar. Eu comento Você também. quer comentar ou você quer fazer uma pergunta? Pergunta. Então Olha, vamos comentar. Eu não sei, Ana. Como eu disse, eu cresci entre culturas. Acho que tem muitas pessoas de São Paulo como eu, não tantas do Japão, mas que crescem entre culturas. A família da minha mãe é italiana e espanhola. E a família do meu padrasto e o meu pai biológico também. E a família do meu padrasto, como eu digo, my stepfather Japanese, eram os dois japoneses. Crescia muito entre japoneses, falava japonês, comia japonês. Eles foram alfabetizados em japonês, eles cresceram num pequeno Japão no interior. E eu sentia muito isso, assim, que a gente no Brasil, claro que tem medo de ser julgado, né? Mas eu acho que isso mudou muito de quando eu era criança para hoje, porque os japoneses aqui no Brasil se misturaram muito. Eu acho, tem mais japoneses aqui, descendentes que podem falar. Pegaram, como eu falei, o pick and choose, pegaram o que é bom da cultura brasileira para si, mas não abandonaram a cultura japonesa, eu acho, pelo menos a minha família. Mas se tornaram mais maleáveis, assim, mais, como se diz, mais empáticos consigo mesmos, né? Mais condescendentes consigo. Porque, assim, aí falando de uma perspectiva muito pessoal, o primeiro julgamento começa na gente. Né? Então, a autocobrança. E aí tem um lado bom da cobrança, porque você é responsável, você mantém sua palavra, você diz que vai fazer e faz. Né? Isso é muito bom da cultura oriental, o respeito pelo social. Eu admiro muito e é onde eu pego. Por um outro lado, o brasileiro, muitas vezes, te diz algo que vai fazer e não faz, e não tem vergonha de não fazer. Entendeu? Eu falo isso porque eu sou brasileira, eu posso falar, meu lugar como brasileira. Você conta com algo e não tem tanta essa vergonha. Então, eu acho que depende da situação. Mas eu sinto que, no Brasil, existe um pouco mais de tolerância com a própria falha. Às vezes, ela é demais. Então, eu acho que é um misto, né? Que acho que a gente pode... Por isso que eu acho que uma cidade como São Paulo, Tóquio, Berlim, grandes cidades são interessantes. O Rio também, porque você tem um mix, né? E aí você vai aprendendo com o outro e a diferença do outro, né? Eu acho que da minha perspectiva muito pessoal, eu vejo isso, assim, e vejo isso nos meus irmãos, meu sobrinho, que é um jovem 25% japonês, mas é muito jovem, então, onde ele é japonês e onde ele é brasileiro, e onde eu acho que isso é a riqueza, né, de um país como o Brasil. Mas as brasileiras japonesas foram muito boas de manter isso, mesmo aqui no Brasil, até os anos 90. Depois, o mundo todo se abriu mais com a globalização, aí eu acho que aí todo mundo se misturou mais. Vou comentar brevemente. Essa resposta ela só pode ser dada do ponto de vista pessoal mesmo, né? Eu sinto que nós somos... eu nasci aqui em São Paulo, filha de uma mãe portuguesa, que migrou para cá, que criou 3 filhos sem ter pai. Meu pai veio da Índia, então ela poderia ter uma certa vergonha naquela época de ser uma mulher sozinha, por exemplo, e eu acho que ela nunca teve. Hoje eu acho até que hoje eu vejo quanto minha mãe não se colocava sem vergonha, e talvez por isso eu quando vejo filme, vejo uma sociedade muito diferente da nossa, mais contida mesmo. Me chama a atenção, por exemplo, a forma como se ri quando se está falando de uma coisa difícil. E aqui eu acho que talvez a gente seja mais expansivo. Eu fui fazer um mestrado em Londres e eu fiz 3 amigas, todas muito mais jovens que eu, e uma delas era japonesa. E eu lembro de ter vindo... O curso começou em setembro.
Eu vim para o Brasil no Natal em dezembro. Quando eu voltei, e dei um abraço naquela menina, se chamava Nami Hirose. Eu senti o excesso de 2 semanas fora. Então, agora, uma outra coisa que eu trago sobre a ansiedade, eu dou aula numa faculdade de cinema e muitos alunos vivem isso, de terem terminado o ensino médio na pandemia e de terem muita dificuldade de se colocar e de, no momento de uma apresentação, tremerem. Já tive aluno que saiu da sala com manifestação de ansiedade por ter que se colocar em público. Eu tenho 50 anos, eles têm 20. Então, também não é só a localização geográfica, né? Acho que tem algo que a tecnologia fez em relação à sociabilidade e à vergonha que é importante. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Boa tarde. Talvez a gente pudesse, vocês os dois, fazerem o comentário e aí a gente passa para eles com uma palavra final. Boa tarde. Do que vocês conhecem, esse fenômeno das pessoas evaporarem, dos evaporados, ele é algo peculiar do Japão ou é um fenômeno que é encontrado de forma semelhante em outros países? Por exemplo, na Europa, você tem algum fenômeno similar a isso? E, se sim, quais são os motivos dessas pessoas evaporarem também? Boa tarde. A minha questão é seguinte: durante esse período que vocês tiveram, né, atuando no documentário, produzindo documentário, se vocês perceberam ou testemunharam a atuação do poder público do Japão em termos de políticas públicas de saúde mental ou política pública de combate à violência doméstica, se alguma dessas situações que foram documentadas, vocês perceberam que houve ou não alguma atuação do poder público para enfrentar esse problema? Voltando à primeira pergunta, o fenômeno de desaparecimento é meio que universal, acontece em todos os países. Na Alemanha também temos um alto número de pessoas desaparecidas, podem até ser mais altas do que no Japão, porque são 100 mil pessoas que desaparecem no Japão, na Alemanha todos os anos. Mas, no Japão, é como se fosse um número... Esse é um número também que é oficial, digamos, mas também tem um número que não está divulgado. Então, o número deve ser muito maior, principalmente porque as pessoas que podem relatar ou informar pessoas desaparecidas são somente funcionários da assistência social e outros específicos. Então, por isso que os números oficiais não refletem a realidade. Bom, nós também temos alguns governos que também tentaram dar apoio a essas pessoas, principalmente em termos de consultoria. Mas também eu vejo que as pessoas que nós encontramos nesse filme estavam muito relutantes em receber qualquer tipo de apoio público. Eles queriam se isolar da sociedade espontaneamente. Então, ou porque eles não confiavam nas autoridades públicas, ou também, eu acho que também
porque são pessoas que já são sem teto. Também tem aquelas pessoas que são sem teto, que também querem receber algum tipo de apoio, mas tem pessoas que não querem receber nenhum tipo de assistência, por causa também da vergonha. E também essas pessoas que não querem que sua família saibam que eles estão sendo mantidos pelo governo, porque para eles isso é uma outra vergonha. Ou seja, existe essa assistência fornecida pelo governo, mas nem todos querem aceitar a assistência. Então, encerrar essa conversa, parabenizando o André Zuarata pelo filme, agradecendo vocês os dois e também a Flávia por tudo que vocês trouxeram aqui. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, mas queria também, de verdade, parabenizar o IMS e a Fundação Japão pela iniciativa de trazer esse filme, proporcionar essa conversa e de conseguir divulgar essa sessão e essa conversa. E foi muito maravilhoso chegar aqui e ver a sala cheia e até gente, não coitadas das pessoas que ficaram de fora, mas no sentido de que incrível, num sábado à tarde, feriado, as pessoas poderem ver esse filme numa projeção tão boa e ainda poder entender um pouco mais sobre a realização do filme. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada também. Estamos muito agradecidos em poder estar aqui. O filme também vai ser exibido amanhã e depois também no dia 15 de outubro, através do evento da Fundação Japão. Então, vocês vão ter outra oportunidade também de ver o documentário novamente. Muito obrigado.